Mateus capítulo 6, do verso 9 até o verso 13. A oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Nós encerramos hoje essa série de reflexões, de mensagem, e hoje encerrando com um texto que inspirou o tema geral da nossa reflexão: e não nos deixes cair em tentação. O ensino pelo novo modo de orar, registrado aqui pelo evangelista Mateus, surge diante da objeção de Jesus. Jesus faz algumas objeções à religiosidade do seu tempo. As pessoas se valiam da oração muito mais para a ostentação religiosa do que para uma conversa sincera com Deus. Esta era a prática no tempo de Jesus. Neste novo modo de orar que Jesus nos ensina aos discípulos e também a nós encontramos 6 petições, não é isso? Tem aqui 6 petições. 3 delas expressam o modo pelo qual nós devemos entender Deus. O nome de Deus é um nome santificado. A vontade de Deus deve ser estabelecida. E o reino de Deus deve vir a nós o quanto antes. Nós temos conversado na escola dominical a respeito deste reino, o reino de Deus. E 3 delas dizem respeito à nossa situação enquanto pessoas, seres humanos. Nós precisamos do pão cotidiano, que é Deus quem dá. Nós precisamos que Ele perdoe as nossas dívidas, assim como nós julgamos perdoar aqueles que nos ofendem também. E nós precisamos que Ele nos sustente, que Ele nos ajude a resistir às tentações. Todas essas petições, irmãos e irmãs, todas elas, têm muito a nos ensinar. Mas hoje nós vamos focar nessa última petição. E Jesus nos ensina a respeito dessa última petição, e eu acredito que porque Ele e nenhuma outra pessoa sabe o que é ser tentado. Jesus e nenhuma outra pessoa acima dele, ou melhor que ele, sabe o que é resistir à sedução daquele que nos tenta. Eu penso, irmãos e irmãs, que essa última petição, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, apesar de ser a última aqui em nossa oração, não é a menos importante. Aliás, eu penso que se nós sucumbirmos às tentações, corremos o risco de ignorarmos todas as demais petições anteriores. Por exemplo, alguém que sucumbe à tentação da avareza, essa pessoa pode ignorar completamente a Deus. Essa pessoa pode ignorar a vontade de Deus, não dar ouvido a essa vontade, porque o reino que essa pessoa quer ver chegar, é o seu próprio reino e não o reino de Deus. Uma pessoa que sucumbe à tentação da avareza, por exemplo, ela quer reter tudo para si. Ela não está disposta a dividir o pão com o outro, com o seu semelhante, com os seres humanos. Uma pessoa que sucumbe a essa tentação da avareza, ela não está disposta a perdoar aqueles que lhes devem, ou aquele que lhe deve. Ela quer que lhe pague até o último centavo. Mas é a essa pessoa, ou a este tipo de pessoas, que Deus se dirige, como nos ensina o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. E ali a história é realmente em relação a uma pessoa avarenta. E Deus diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? Portanto, irmãos e irmãs, eu trouxe aqui o exemplo da avareza, mas nós trouxemos aqui, por exemplo, a semana passada, a questão dos 7 pecados capitais. Prossigamos, irmãos e irmãs, nessa oração que Jesus nos ensinou. E não nos deixes cair em tentação. Jesus assim nos ensinou, e Ele nos ensinou por cuidado, por zelo. Ele quer que nós façamos isso. Mas eu quero fazer, irmãos e irmãs, uma pergunta, e eu espero sinceridade
da parte daqueles irmãos e irmãs que se dispuserem a participar dessa enquete. Ok? Tudo bem, irmãos? Quem pecou hoje? Levanta a mão aí, quem pecou? Eu vou entender que quem não levantou a mão é porque não quer participar da enquete. Tá bom? Porque se nós dissermos que não temos pecado, o que diz a palavra? Nós fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não habita em nós. Nós fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não habita em nós. Por outro lado, nós estamos aqui diante dessa oração, onde Jesus nos ensina que nós devemos pedir ao Pai para que Ele nos ajude, para que nós não caiamos em tentação. Portanto, irmãos e irmãs, fica para nós o desafio, porque é certo que Deus nos ouve, é certo que Ele nos ouve, mas fica o desafio de nós compreendermos o seu modo de agir diante dessa nossa petição e não nos deixes cair em tentação. E eu quero destacar então 3 pontos importantes a partir deste versículo 13, para que nós possamos entender o modo de Deus agir, para que nós não caiamos às tentações, não nos rendamos às tentações. Em primeiro lugar, Deus, irmãos e irmãs, age nos ensinando a necessidade de uma oração sincera. Ele age nos ensinando a necessidade de uma oração sincera. O texto começa assim: portanto, vós orareis assim. Lembremos o contexto. Se nós lermos aqui os textos anteriores, os versículos anteriores, nós vamos perceber que os religiosos oravam nas praças. Eles oravam nas sinagogas. E o objetivo, na maioria das vezes, não era uma conversa sincera com Deus, antes era pura ostentação religiosa. Hoje nós falamos de ostentação de várias coisas, não é? Não tem o funk ostentação, não tem ostentação disso, ostentação daquilo. Aqui tem oração ostentação, né? Eles faziam longas e belas orações para se promoverem diante das pessoas, as pessoas que os ouviam. E um exemplo clássico dessa oração ostentação é aquela que nós encontramos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 11 e versículo 12. Lá o fariseu, em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Os discípulos de Jesus são aqui advertidos a não se deixarem seduzir por essa tentação, a oração da ostentação. Eles deveriam orar sem se preocuparem com a exibição pública da capacidade oratória que porventura eles pudessem possuir. E tampouco deveriam se preocupar com a autopromoção diante das pessoas e muito menos diante de Deus. Quando nós oramos, irmãos, não nos deixes cair em tentação, estamos na verdade suplicando ao Senhor que Ele segure em nossas mãos e nos guie pelo caminho oposto da tentação. O caminho oposto. Eu me lembro quando eu era criança, e eu já falei para os irmãos que eu não fui uma criança tão fácil, e a gente brigava na escola, e depois o inimigo, né, falava assim: olha, quando você me vê na rua, você passa do outro lado, porque se você passa do mesmo lado que eu, você vai apanhar. Então, eu passava do outro lado, eu evitava a tentação, né? Então, a tentação de apanhar. Então é isso, irmãos e irmãs. Quando nós oramos a Deus pedindo para que Ele não nos deixe cair em tentação, nós estamos pedindo isso, que Ele segure na nossa mão, que Ele nos afaste deste caminho, o caminho da tentação. Quando nós oramos, não nos deixes cair em tentação, estamos afirmando a nossa total incapacidade de resistir às ciladas do inimigo, a não ser que nós próprios sejamos conduzidos por Deus durante este processo de tentação. Essa petição deve expressar o desejo mais sincero de quem ora. Não é uma oração para ser ostentação. Deve ser sincera, irmãos e irmãs. Mas quantas vezes as nossas orações se assemelham muito mais à oração do fariseu? Quantas vezes a nossa preocupação durante a oração é muito mais com a autopromoção do que com uma conversa sincera diante de Deus? Quantas vezes a nossa preocupação se limita às palavras bonitas, a posturas eloquentes para recebermos aplausos daqueles que nos escutam, daqueles que nos ouvem? A oração não pode ser de si para si mesmo, usando aqui as palavras do evangelista Lucas. Não pode ser de si para si mesmo. Antes deve brotar do fundo do nosso coração, como súplica a Deus,
para que Ele nos ajude a resistir às tentações. Então, em primeiro lugar, Deus age ensinando a necessidade de uma oração sincera. E em segundo lugar, irmãos e irmãs, enquanto nós oramos, Deus age manifestando o seu cuidado por cada um de nós. É este ensinamento que eu tiro deste versículo 13. Lembrei-me do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua mão, o teu cajado me consolam. O Jesus que nos ensina a orar esta oração é o Jesus que foi tentado no deserto em nosso lugar. É esse Jesus que nos ensina. O Jesus que nos ensina a orar essa oração, irmãos e irmãs, é o Jesus que afirma que as nossas tentações são exclusivamente as suas tentações, exclusivamente sua. Lucas 22, versículo 28, vocês são aqueles que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas tentações. Aquilo que era para ser nosso tornou-se dele. Vocês são aqueles que têm permanecido comigo nas minhas tentações. O Jesus que nos ensina a orar essa tentação é o Jesus que nitidamente percebe a falta de atenção dos seus discípulos lá em Lucas capítulo 23, do verso 39 ao 46. Ele sobe com os discípulos a um monte com o propósito de orar, e ali ele orienta: oremos para que não caiamos em tentação. E os discípulos dormem, e Jesus ora. A fragilidade dos discípulos torna-se patente enquanto eles dormiam, mas Jesus persiste na oração para que não caia em tentação. É o Jesus, irmãos e irmãs, que com os seus braços abertos, pendurado no madeiro, diz para o Pai antes do último suspiro: está consumado, Pai. Está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Deus ouve a nossa oração, irmãos e irmãs. Deus ouve a nossa oração. E ela se concretiza na ação de Jesus que morreu em nosso lugar. Com isso eu quero dizer o seguinte: que apesar do diabo ser comparado nas palavras do apóstolo Pedro a um leão que ruge procurando alguém para devorar, ele não tem poder para isso, ele não tem mais autoridade para isso. Leiamos lá em Romanos capítulo 8, versículo 31 ao versículo 39. Eu peço a um irmão ou irmã corajosa que leia para a gente. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. Amém, irmãos? Amém. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Essa palavra, ou esse complemento desta oração, livra-nos do mal, ela pode ser também traduzida de uma forma mais incisiva. Arranca-nos do mal. Arranca-nos do mal.
Este é o poder que há em nome de Jesus, irmãos e irmãs. Eu diria porque nós fomos e somos justificados em Jesus por Deus, Ele arranca-nos do mal. Porque Cristo morreu por nós e, como a Simone leu, Ele está à direita do Pai e intercede diante do Pai por nós. Deus arranca-nos do mal. Ele arranca-nos do mal, irmãos e irmãs, porque o texto fala que Deus nos amou e nos amou profundamente. Ele arranca-nos do mal. O que eu quero dizer aqui, Débora, você lembra lá daquela encenação do pantomima? É isso mesmo, né? É mais ou menos isso. Deus arranca-nos com toda a sua força, com todo o seu poder, daquele que quer nos destruir. Deus arranca-nos do mal. Quero dizer, irmão e irmã, a você, que Deus ouve a sua oração, Deus ouve a minha oração, mesmo que nós caiamos em tentação. Mesmo que nós caiamos em tentação. Nós dissemos aqui no início do culto, concordamos, que nós pecamos hoje. E nós pecamos mesmo, irmãos e irmãs, só que o pecado não deve ser uma experiência agradável na nossa vida. Nós estamos num processo de transformação e nós vamos falar um pouquinho disso à frente, mas nós precisamos entender que ainda que nós caiamos em tentação, Deus ouve a nossa oração. Deus ouve porque Ele sabe da nossa fragilidade, Ele sabe da nossa limitação. E Ele sabe que nós só podemos resistir a essas tentações diante ou mediante Jesus Cristo. Jesus é o bom pastor que em meio aos vales de sombra da morte se apresenta para cuidar de cada um de nós. Portanto, não seja legalista na sua oração. Não seja legalista como foi legalista aquele fariseu que se achava muito competente diante de Deus e diante das pessoas. Antes, reconhecendo o seu erro, o seu pecado, busque a Deus, busque ao Senhor, enquanto se o pode achar, como nós lemos aqui na nossa liturgia. Faça como aquele publicano, bata no peito, sem a coragem de olhar para cima e reconheça: realmente Deus, eu sou falho, realmente Deus, eu sou pecador, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua direção. Não nos deixes cair em tentação. Devemos perceber então nesta oração, irmãos e irmãs, a manifestação do cuidado de Deus por nós, por meio da vida, da obra e do sacrifício de Jesus. É por meio de Jesus que Ele nos ouve. E em terceiro e último lugar, Deus age motivando-nos a esperar pelo cumprimento da promessa. Deus age motivando-nos a esperar pelo cumprimento da promessa. Livra-nos do mal. Toda a criação geme e aguarda ansiosamente o dia da redenção, no qual todos nós seremos plenamente livres do cativeiro em que nos encontramos. Certo soldado perguntou a um bispo anglicano o seguinte: bispo, o senhor é salvo? O bispo imediatamente respondeu: eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Em que sentido nós, que confessamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, compreendemos a salvação daquilo que nos tenta e que consequentemente nos induz ou nos conduz ao pecado? Fomos salvos, irmãos e irmãs, da condenação que o pecado traz. É preciso que nós, como cristãos, tenhamos essa convicção na nossa mente e no nosso coração. Fomos salvos da condenação que o pecado traz. Romanos capítulo 8, versículo 1. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O tentador quer nos arrancar de Deus, mas ele não tem poder para isso, pois maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Estamos sendo salvos do poder do pecado. Estamos sendo salvos do poder do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 19. Versículo 19: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Aqui, irmãos e irmãs, reside a nossa responsabilidade. Nós também somos responsáveis
Deus graciosamente nos amou entregando o seu Filho por nós, quando nós ainda éramos pecadores, mas agora, irmãos e irmãs, é tempo de andar em novidade de vida, é tempo de afastar-se daquilo que nos tenta e dispormos-nos à santificação que vem de Deus. Essa é uma etapa processual, Eliane, como nós falamos de manhã. Etapa processual quando Deus, por meio do Espírito Santo, vai moldando em nós o caráter de Jesus Cristo. É preciso que nós nos permitamos a isso. Isso é santificação. E nós seremos salvos da presença do pecado. Nós seremos salvos da presença do pecado. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao versículo 26. Peço a paciência dos irmãos, já estamos partindo para o final. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte por meio de um homem, também por meio de um homem, veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Nós seremos, irmãos, salvos da presença do pecado. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Isso é glorificação. Portanto, irmãos e irmãs, Deus age quando Ele nos desperta para essa esperança que Ele prometeu, de livrarmos, de libertarmos do mal e da morte. E onde há uma promessa, deve haver sempre esperança. Quando Jesus ora e nos convida a orar com Ele, essa oração e especificamente essa petição, da voz de Jesus exala compromisso, irmãos e irmãs. Comprometimento com a libertação definitiva do cativeiro em que nós nos metemos. Comprometimento com o reino de Deus, para que um dia, como dissemos, o corruptível se revista de incorruptibilidade. Há uma promessa, e porque há uma promessa, deve haver esperança, irmãos. O apóstolo Paulo nos exorta quanto ao sentido cristão de esperança, pois a nossa salvação é objeto de esperança, diz o apóstolo Paulo. E ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera aquilo que vê? E se esperamos, não vemos. É na perseverança que aguardamos. Gostaria que os irmãos frisassem essa palavra perseverança, capítulo 8, 24 e 25 de Romanos. Eu estou usando aqui a versão da Bíblia de Jerusalém, porque no meu entendimento reflete muito mais aquilo que nós precisamos compreender a respeito da esperança cristã. A esperança cristã, irmãos e irmãs, não pode ser confundida com uma atitude passiva diante das coisas ruins que estão acontecendo no mundo em que nós vivemos. Esperança tem a ver com perseverança, e perseverança tem a ver com movimento, com envolvimento. Antes, então, a esperança que nós dizemos ter deve ser para nós uma antecipação daquilo que nós esperamos. Se nós desejamos que o mundo se livre de tantos males, é o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, que nos impulsiona a agir aqui e agora, a fim de que o reino de Deus venha e que a alegria, a paz e a justiça que fazem parte deste reino prevaleça em meio ao mundo que gera morte e sofrimento à vida humana. E eu concluo, queridos irmãos e irmãs, destacando o versículo 13 como um todo. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Na Bíblia de vocês, aparece alguns colchetes. Ok, irmão? Pois teu é o reino, o poder e a glória, aparecem em colchetes, ok? Então eu espero não escandalizá-los, mas alguns historiadores, alguns teólogos vão dizer o seguinte,
essa frase não é uma frase de Jesus, é uma frase da igreja. E eu espero não escandalizá-los, porque a própria Bíblia de vocês vai dizer que essa frase não estava nos primeiros manuscritos da Bíblia em grego. Então, como nós entendemos isso? E como os historiadores dizem, por que da inserção desta frase aqui na oração que Jesus nos ensinou, que contém as 6 petições? Na igreja primitiva, acontecia assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, porque teu é o reino, o poder e a glória. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, porque teu é o reino, o poder e a glória. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, porque teu é o reino, o poder e a glória. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, porque teu é o reino, o poder e a glória. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Percebem a profundidade disso? A convicção da igreja? Isso é palavra de Deus. Porque é o próprio Deus que coloca essa convicção na nossa mente e no nosso coração. É por isso que isso tem que estar aqui. Porque teu é o reino, o poder e a glória. E eu encerro então, irmãos e irmãs, essa série de reflexões com o meu coração muito desejoso de que Deus de alguma forma tenha falado ao meu coração, falado ao seu coração, que você tenha tirado proveito prático de tudo que foi dito, ou se não de tudo, pelo menos de alguma coisa que foi dito, né? Sigamos a orientação do apóstolo Paulo, examine todas as coisas e retenha aquilo que é bom para você. Esse é o desejo do meu coração. Eu espero que a igreja não tenha sentido em nenhuma das palavras que eu disse aqui nesses 3 domingos, nenhuma palavra condenatória, nenhuma palavra legalista que aponta os erros dos outros sem apontar os próprios erros. Eu espero também, por outro lado, que nós sejamos confrontados por essa palavra de Deus, para que nós reavaliemos a nossa caminhada com Cristo. O desejo de Deus, irmãos e irmãs, é que todos nós sejamos despertados para uma vida de convicção, uma vida de fé, mediante os desafios que a própria vida nos reserva. Eu espero, irmãos e irmãs, que a nossa convicção seja a mesma convicção da igreja primitiva. Seja a convicção da igreja aqui do Parque P, que possamos repetir liturgicamente esta grande verdade, pois teu é o reino, o poder e a glória, na certeza de que nós fazemos esta oração sincera, na certeza de que Deus em Cristo tem cuidado de nós, e na perseverança de que o reino de Deus venha. E para que este reino venha, eu preciso agir, eu preciso me dispor, eliminando da terra toda forma de mal. E dentre os males estão as tentações que estão aí para nos tentar. Que Deus assim nos ajude, irmãos. Que Deus assim nos abençoe. Amém?